Oi gente, aqui é a Paula Pires. Para quem não conhece, aqui o meu canal é um canal de astrologia e também tem vários outros vídeos sobre autoajuda, várias dicas espirituais. O canal hoje em dia já tem mais de 1000 vídeos de astrologia. Todos os vídeos que existem aqui, eles também são transcritos no meu blog, que é o Vida Sutil, que vocês podem ter acesso entrando no meu site, que é o paulapires.com.br. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema muito importante que foi extremamente pedido aqui no canal, que é sobre decanatos, tá? Primeiro eu vou falar o que são decanatos. Decanatos são as divisões de cada signo, tá? Então cada signo ele é dividido em 3 decanatos. Por que 3? Porque a gente considera que cada signo, a priori na astrologia, tem 30 graus. Quando a gente vê um mapa, a gente observa que existem 12 casas, tá? Que num círculo seria 360 dividido por 12, que daria 30 graus cada signo. E aí cada signo que tem 30 graus, que é um pedacinho dessa pizza de 360, né, que dividido em 12 dá cada signo 30 graus, a gente divide esses 30 em 3. Tá? Então Áries se divide em 3, Touro se divide em 3 e por aí vai até a gente chegar em Peixes. Por que decanato? De 10, né? Então vem do decimal. Os primeiros 10 graus é o primeiro decanato de Áries, aí depois vem o segundo decanato, que são os outros 10 graus, e os últimos 10 graus de Áries é o terceiro decanato. Assim vai acontecer com todos os signos, tá? Como a gente sabe qual é o nosso decanato, né? Como você vai saber qual é o seu decanato? Dependendo do dia que você nasceu, que é a mesma coisa que você precisa saber, né, quando você vai fazer o seu mapa astral. Dia, hora e local de nascimento, tá? Os primeiros 10 dias, em geral, de um signo é o primeiro decanato, depois segundo e depois terceiro. O que significa, por que existem 3 decanatos e qual é a diferença de vibração de cada decanato? Cada decanato é regido por um astro. Tá? Então vamos pensar, Áries, tá? Vamos dar o exemplo de Áries. Áries, ele tem o primeiro decanato que é sempre regido pelo próprio regente do signo, tá? Então qual é o regente, o planeta regente de Áries? Marte. Então o primeiro decanato, os nascidos no primeiro decanato de Áries, são pessoas que vão ter uma influência maior de Marte, que é o próprio regente. Touro, a mesma coisa. Qual é o regente de Touro? Vênus. Então o primeiro decanato vai ser regido por Vênus. Gêmeos, qual é o regente de Gêmeos? Mercúrio. Qual vai ser o primeiro decanato, que são os primeiros dias de Gêmeos? Mercúrio. E por aí vai. Então sempre o primeiro decanato vai ser regido pelo astro, que é o próprio astro regente do signo. Então quando você fala de Peixes, o primeiro decanato de Peixes vai ser Netuno, tá? Então, para você saber qual é o primeiro decanato, é simples. O primeiro decanato é sempre o planeta ou o astro, né? Porque às vezes não é necessariamente um planeta. Quando a gente fala de Sol, não estamos falando de um planeta, sim de uma estrela. Então, é mais fácil a gente colocar como astro. Sempre o primeiro decanato é o astro regente do próprio signo. E como a gente vai saber qual é o astro regente do segundo e do terceiro decanato? Sabendo o elemento de cada signo e qual é o regente dos outros signos do mesmo elemento. Então vamos dar o exemplo. Áries. Áries, primeiro decanato, Marte, tá? Por quê? Porque Marte é o regente do signo de Áries. Qual é o próximo signo do fogo, né? Que é o elemento fogo, a gente tem Áries, Leão e Sagitário. Para a gente saber o segundo decanato, a gente tem que ir na ordem. Então você tem que saber a ordem dos signos. Então, se o primeiro do fogo é Áries e o segundo é Leão, o segundo decanato de Áries vai ser regido pelo astro que rege Leão, que no caso é o Sol. Tá, gente? E o terceiro decanato de Áries vai ser regido pelo astro que rege Sagitário, que no caso é Júpiter. A mesma coisa vai ocorrer com Touro. Então, Touro, primeiro decanato, qual é o regente de Touro? Próprio, natural, Vênus. Qual é o segundo signo na ordem que vem depois de Touro? É Capricórnio? Não, é Virgem, né? De terra, né? Que a gente tá falando, dos elementos. Então, a gente sempre tem que saber quais são os signos de cada elemento para a gente saber de cabeça quais são os astros regentes de cada decanato. Então, no caso, Vênus é o primeiro de Touro e o segundo, a gente já vai pensar no signo de terra subsequente, que é Virgem, que é regido por Mercúrio. Então, o segundo decanato
decanato de Touro vai ser regido por Mercúrio, porque o signo subsequente de Terra, depois de Touro, é Virgem. E o terceiro decanato, então, de Touro fica sendo o último signo de Terra, que é o signo de Capricórnio, que estamos falando de Saturno. Então, por essa regrinha básica, você consegue saber qual é o regente, o astro regente de cada decanato de cada signo. Porém, para isso você precisa saber, primeiro, quais são os signos de cada elemento, né? Você precisa saber também a ordem de cada signo e qual é o planeta regente de cada signo. Se você já tem esses três paradigmas na sua mente, se você já sabe como identificar esses três conceitos astrológicos, você consegue saber todos os decanatos de cada signo, qual que é o astro regente, tá? Então, primeiro eu expliquei o que é, para vocês saberem como calcular, e as pessoas que conhecem um pouco mais de astrologia já vão conseguir calcular qual que é o astro regente do seu decanato com esse conceito que eu passei. Qual a diferença, então, de decanato? Vamos dar o exemplo de Virgem, tá? Então, começamos Virgem com o próprio regente de Virgem, que é Mercúrio, tá? Então, começa com Mercúrio, que é o primeiro decanato. Qual é o segundo decanato? Depois de Virgem vem Touro? Não. Se for na roda, a gente está considerando que o próximo de Terra é Capricórnio. Então, o segundo decanato de Virgem é regido por Saturno, que é o regente de Capricórnio. E o último decanato de Virgem é regido por Vênus, tá? Porque a gente está falando de Touro, que é o subsequente de Capricórnio. Então, qual a diferença pensando, por exemplo, em Virgem? As pessoas do primeiro decanato de Virgem, que é dos primeiros dias de agosto, são pessoas mais mentais, são bem virginianas, são bem mentais, tendem a ser mais mutáveis, inclusive. As pessoas do segundo decanato, que são os primeiros 10 dias, em média de Virgem, são pessoas um pouco mais sérias, um pouco mais duras, talvez tenham aquela rigidez, uma determinação maior do que os outros virginianos. E os últimos dias do signo de Virgem, né, que são os últimos décimos de Virgem, já vão ser pessoas mais românticas, né, porque elas são regidas por Vênus. Então, por isso que você vê virginianos tão diferentes, né? Você pode ver os dos primeiros 10 dias, que vão ser um pouco mais mentais, um pouco mais, às vezes, rápidos e um pouco mais até mutáveis. Os do meio, que são aqueles que são mais duros, que são mais persistentes, que têm uma característica um pouco mais capricorniana. E os últimos, que podem ser mais românticos, podem pensar mais em amor, podem ser mais intensos nessa parte amorosa do que os virginianos anteriores, tá? Mas então eu vou falar agora sobre cada um. Então aqui é sobre o que são os decanatos, né? Eu terminei essa explicação e aí agora eu vou passar para a parte de cada decanato de cada signo, ok? Vamos lá. Primeiro decanato de Áries. Então o signo de Áries, ele no geral, ele tem uma impulsividade, uma iniciativa muito grande. E o primeiro decanato de Áries vai ser regido pelo próprio regente de Áries, que é Marte. Então tendem a ser pessoas mais intensas, mais impulsivas, podem ser as mais irritadiças, aquelas mais que você vê que são arianas mesmo, tá? Porque elas têm essa vibração do próprio Marte. Segundo decanato de Áries, nós já estamos falando de uma regência do Sol, porque o signo seguinte do elemento fogo, que é o elemento de Áries, é Leão, que é regido pelo Sol. Então, essas pessoas, elas vão ter uma energia que a gente pode considerar que é mais colocada, são pessoas que vão ter uma coisa mais fixa, tá? Para elas se irritarem, vai ter que ter um motivo maior, né? Então, assim, elas vão ser mais mandonas, por um lado, né? Então, vão ter uma personalidade de querer mandar mais, querer se colocar mais, porém, vão ser pessoas que vão tender a ser mais fixas. Por quê? Porque Leão é um signo fixo e o Sol imprime essa tendência. Terceiro decanato de Áries já vai ser regido por Júpiter. Então, essas pessoas, o terceiro decanato de Áries é um decanato mais solto, porque a gente já está falando de Júpiter, que é um pouco mais expansivo, que vai ter uma vontade maior de conhecimento, de pesquisa. Então, vão ser pessoas que, no geral, vão encanar menos com as coisas, esse último decanato de Áries. Por isso que a gente observa que tem arianos que são muito irritados, outros nem tanto. Lógico, também tem que ver todo o contexto do mapa, mas a questão dos decanatos faz com que a gente perceba por que dentro do mesmo signo, muitas vezes uma pessoa tem muita diferença dependendo do decanato em que a pessoa nasceu, tá?
Agora eu vou falar dos decanatos do signo de Touro. Primeiro decanato de Touro, Vênus, né, que é o próprio regente de Touro. As pessoas desse primeiro decanato de Touro, que são venusianas 2 vezes, né, porque Touro já é regido por Vênus, e aí os do primeiro decanato são duplamente regidos por Vênus, porque o primeiro decanato é regido por Vênus. Então o primeiro decanato de Touro são pessoas muito românticas, muito doadas, são mais generosas do que os decanatos seguintes, tá? Porque o Vênus, no geral, ele é mais generoso, ele é um pouco mais desprendido, são pessoas mais ligadas ainda à arte, são aquelas tipicamente taurinas. Aí a gente vai para o segundo decanato de Touro, que já vai ter uma relação com Virgem. Então esses taurinos, no geral, eles vão ter uma pegada mais virginiana, que vai ser mais mental, mais analítica do que o primeiro decanato. Já quando a gente passa para o terceiro decanato de Touro, existe uma regência de Saturno, que é Capricórnio, né? Que a gente está indo na linha, né? Então, quais são os 3 signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, o terceiro decanato de Touro tem uma pegada mais capricorniana por conta dessa regência de Saturno e, consequentemente, as pessoas vão ser um pouco mais duras, tendem a ser um pouco mais econômicas. Então, aquele taurino, normalmente, que vai ser mais apegado com dinheiro, que vai ser mais fixo ainda, que vai ser mais encanado com algumas coisas, que talvez tenha mais teimosia, tende a ser o taurino do terceiro decanato. Lembrando sempre que nós temos que analisar todo o mapa e ver o contexto. Ninguém pode bater o martelo em nada em astrologia vendo um pedaço do mapa, tá? Por isso que quando você faz mapa pela internet, o que é um computador que faz, você acaba não tendo uma visão do seu mapa, porque é uma coisa setorizada e vão ter pontos que não vão conversar, né? Vai falar, nossa, mas disse aqui que eu era generoso, agora tá dizendo que eu sou egoísta. Por quê? Porque tá pegando ponto e o computador não consegue fazer essa visão de síntese, que isso só um astrólogo que tenha poder de síntese vai conseguir fazer. Também se você pegar um astrólogo que enrole demais, às vezes tem gente que eu atendo que a pessoa fez mapas de 2 horas que a pessoa saiu mais confusa do que antes, porque o astrólogo vai se perdendo também, não consegue ter uma síntese, não consegue resumir aquilo e a pessoa acaba ficando também sem entendimento. Para mim, a astrologia, qualquer coisa que você diga que você não tem a visão de síntese, você pode estar errando na interpretação. Agora eu vou falar sobre os 3 decanatos do signo de Gêmeos. Bom, gente, Gêmeos é um signo que é regido por Mercúrio. Então, o primeiro decanato de Gêmeos vai ter relação com Mercúrio. Então, vão ser os geminianos mais expansivos, mais falantes, os mais volúveis, os que mais vão se comunicar, os com a inteligência mais rápida, digamos assim. Segundo decanato de Gêmeos, já estamos falando de uma regência do signo seguinte do elemento ar. Qual que é? Depois de Gêmeos, qual é o signo de ar que vem? É Aquário? Não, é Libra, tá? Então, Libra é regido por Vênus, ele divide essa regência com Touro. Então, vamos colocar aí que o segundo decanato, as pessoas do signo de Gêmeos vão ter uma influência muito grande, muito ampla de Vênus e vão ser então mais românticas, vai ser aquele geminiano que vai ter um pouco mais de conexão com esse lado amoroso, ele vai ser mental, mas o mental dele ele vai conseguir também se entregar mais. Então, para as pessoas que gostam de geminianos mais românticos, procurem os do segundo decanato, tá? Lógico que vendo todo o mapa, vendo todo o contexto. Se a pessoa tem uma interceptação na casa 7, ela não vai ser tão doada, né? E aí a gente vai ter que observar bem todo o contexto, ver se não tem um Saturno retrógrado, oposição com Júpiter na casa 7. Você tem que ver todo o resto para poder, como eu disse, bater o martelo em alguma afirmação a respeito de alguém. Terceiro decanato de Gêmeos, estamos falando então do último signo de ar, que é Aquário. Qual é o planeta regente de Aquário? Estamos falando de Urano. Então, esses geminianos vão ser aqueles que querem mais inovar, que vão ter preguiça de fazer as coisas igual todo mundo, podem ser um pouco mais do contra, podem ser aqueles que têm ideias muito diferenciadas, né? Dificilmente um geminiano do terceiro decanato vai ser obediente, por exemplo. Vai ser uma pessoa que tem uma pegada mais forte de mandar. Digamos que é o que mais precisa trabalhar como autônomo e com liberdade de ação ou como chefe, tá? O geminiano do terceiro decanato. Agora vamos falar dos 3 decanatos do signo de Câncer.
Bom, Câncer, primeiro decanato, estamos falando da Lua, né? A Lua é o astro regente do signo de Câncer. Então, os primeiros dias de Câncer, eles são aquelas pessoas mais cancerianas. Então, são os mais protetores, são os mais maternais, são os mais tipicamente cancerianos, né? Que vão ter provavelmente o rosto mais lunar, tem que ver Lua e ascendente que influencia muito o físico, mas no geral são aqueles cancerianos que você vê que têm as características, vão ser muito sensíveis, vão ter que se proteger muito energeticamente, né? Vão ter que tomar cuidado para as pessoas não montarem em cima deles, porque eles querem cuidar, querem proteger, e às vezes algumas pessoas, se forem vampiras, podem usurpar essas pessoas. Então esse primeiro decanato, ele tem que sempre estar muito atento com essa maternidade, não sair um pouco do grau que tem que ser, tá? Segundo decanato do signo de Câncer. Qual é o próximo signo da água depois de Câncer? É Peixes? Não, é Escorpião, tá? E depois tem que seguir a sequência, tá? Eu vou postar aqui para vocês agora qual que é a sequência de todos os signos para ajudar vocês saberem qual que é a ordem, né, dos 12 signos. Então, o segundo decanato de Câncer vai ter uma regência de Plutão, tá? Por quê? Porque Escorpião é regido por Plutão. Então, as pessoas de Câncer que têm essa pegada, né, que têm essa energia muito forte, tá, de Plutão, vão ser mais fechados, tendem a ser mais desconfiados, são cancerianos que tendem a ser um pouquinho mais organizados. A gente pode considerar que Escorpião é o signo da água mais terra. Por quê? Porque é o Escorpião que é terra, né, que tá no elemento terra, ele não fica na água, Escorpião, como Câncer e Peixes. E outra, ele tem uma qualidade fixa. Então, esse canceriano, ele vai ficar um canceriano mais apegado, pode ser o mais pão duro, pode ser o mais duro também, o mais difícil de mudar, e também, por um lado bom, aquele que menos vai ser instável, tá? Falando agora do terceiro decanato de Câncer, temos aí o posicionamento de Câncer com a regência do signo de Peixes, que é Netuno. Então, o terceiro decanato de Câncer tem a regência de Netuno. Então esses são os cancerianos mais intuitivos, aqueles que têm que tomar cuidado com essa sensibilidade não ficar exagerada, tomar cuidado com o uso de drogas e se perder um pouco nisso, tá? Quando eu tô falando de drogas, eu tô falando não por ser proibida ou não ser proibida, mas do uso ser feito sem o cuidado com você mesmo, né? Ou seja, a partir do momento que uma coisa começa a te dominar e não você dominá-la, você pode acabar tendo problemas e isso se tornar um vício mais pesado. Agora vamos falar dos decanatos do signo de Leão. Bom, gente, os leoninos, eles têm uma característica muito solar e o primeiro decanato é Sol-Sol, né? É regido pelo Sol, porque todos os leoninos têm a regência do Sol, e o primeiro decanato, Sol duplamente. Então esses são aqueles tipicamente leoninos que chegando, que têm uma personalidade muito forte, são muito magnânimos, no geral muito leais e muito generosos quando gostam, né? Então é um posicionamento que dá um brilho muito grande, é muito bom para artistas, para as pessoas que precisam lidar com o público. Segundo decanato do signo de Leão, nós vamos para o signo subsequente a Leão. Estamos falando de Sagitário, que é regido por Júpiter. Então, o segundo decanato de Leão tem a regência de Júpiter. Essa regência de Júpiter traz aí para os leoninos uma coisa mais solta, uma coisa de buscar mais o autoconhecimento, a liberdade, né? Quando a gente fala de Júpiter, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de liberdade, a gente fala de expansão. Então traz uma leveza maior para o leonino e até um pouco mais de flexibilidade também. É um decanato muito bom para os leoninos. Vamos falar agora do terceiro decanato de Leão, que vai ter a regência de Marte, que é o regente de Áries, né? Que é um dos signos do elemento fogo. Então, esse posicionamento, ele traz aí, por ter Marte, um leonino um pouco mais agressivo, um pouco mais bravo, são os leoninos mais impulsivos. Eles perdem um pouco aquela qualidade fixa, tá? Que é a qualidade específica do signo de Leão, que é um signo fixo. Ficam um pouco mais cardinais, né? Porque Áries é um signo cardinal e Marte tem essa energia muito forte de iniciativa, que é a pegada maior do signo
signos cardinais ou cardeais, que alguns chamam. Então é importante aqui que essa pessoa de Leão tome muito cuidado para não ficar aquela pessoa muito impositiva, que quer mandar nos outros, que só pense nela, que fique muito egoísta também, tá? O terceiro decanato é o mais delicado de Leão, na minha opinião, porque junta Sol com Marte, e isso se fica muito intenso, a pessoa pode ficar muito egóica e muito egoísta. É uma pessoa que tem que estar sempre muito ligada, que são os últimos dias do signo de Leão. Agora vamos falar dos 3 decanatos do signo de Virgem. Primeiro decanato de Virgem, né, que são os primeiros dias de Virgem, né, primeiros décimos de Virgem, mostra que a pessoa tem uma regência do próprio regente de Virgem, que é Mercúrio. Então são os virginianos mais rápidos, mais mutáveis, os mais inconstantes, os que vão absorver mais essa energia mercurial e que, portanto, terão também uma energia muito mutável e muito rápida. Então são aqueles mais aptos para trabalhos desprendidos, para trabalhos onde eles precisem pesquisar as coisas mais rapidamente, né? E são os virginianos, digamos assim, mais instáveis emocionalmente também, porque eles mudam muito. Agora, segundo decanato do signo de Virgem. O segundo decanato do signo de Virgem traz aí uma vibração de Saturno, porque o signo da Terra subsequente à Virgem é Capricórnio e o regente de Capricórnio é Saturno. Então, quando uma pessoa nasce no meio, né, nos primeiros dias de Virgem, eu, por exemplo, tenho a regência de Saturno, eu nasci no segundo decanato de Virgem. Então, são pessoas um pouco mais sérias de Virgem, são pessoas mais metódicas de Virgem, elas podem ser um pouco mais cri-cri com pequenas coisas, não são pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. O virginiano já é perfeccionista. Aí o virginiano do segundo decanato, ele é mais perfeccionista, ele é mais exigente, ele tende a ser mais intolerante, ele tende a ser mais duro com as coisas, então ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque se deixar, ele fica tão perfeccionista, é o mais perfeccionista do virginiano, esse do meio. Então ele é assim, ele é muito crica com as coisas, ele tem que relaxar. Por um lado, é ótimo, são virginianos que jamais vão querer fazer as coisas meia boca, que vão querer fazer as coisas de qualquer jeito, procuram ter um caráter muito grande, então são pessoas muito assim, meio Caxias até, né, porque junta Virgem com Capricórnio não poderia ser diferente. Terceiro decanato de Virgem, estamos falando da vibração de Vênus, porque aí a gente já chegou em Touro, né, o regente de Touro, Vênus. Esses são os virginianos mais cool. Aqueles virginianos que às vezes nem parece que é tão virginiano, são mais românticos, são um pouco mais desprendidos, não vão ser tão duros, também não tendem a ser tão, digamos assim, exigentes, eles são mais desencanados, não gostam tanto de confusão, não vão exigir tanto, por outro lado também não vão ser tão perfeccionistas quanto os do segundo decanato que tem a regência de Saturno, né? São os mais amorosos. Se a gente for falar dos virginianos, quem acha virginiano frio, mas gosta de virginiano, procure então os do último decanato de Virgem. Tá? Porque esses tendem a ser os mais doados, os mais até que, ai, meu amor. Virginiano não é assim. Virginiano, no geral, ele tenta se controlar muito, ele tenta controlar muito as coisas pela razão, principalmente o do segundo decanato. Já o do terceiro decanato já é o contrário. Ele acaba, às vezes, se perdendo um pouco nos sentimentos amorosos e nos devaneios amorosos dele, principalmente se você for juntar com o resto do mapa. Agora vamos falar sobre os 3 decanatos do signo de Libra. As pessoas do signo de Libra têm no primeiro decanato a regência do próprio regente de Libra, que é Vênus. Então são pessoas que vão ter, de uma certa maneira, uma capacidade muito grande de amor, vão ser pessoas muito doadas, vão ser pessoas que têm dons artísticos muito grandes e que não vão querer saber de confusão, tá? Pessoas de Libra do primeiro decanato só vão ser briguentas ou pessoas que gostam de ser intolerantes e etc, se tiver agravantes no mapa, tá? Excesso de ar, falta de água, tem várias coisas no mapa que podem trazer intolerância. Até eu quero fazer um dia um vídeo só sobre isso, porque o que eu atendo de gente se queixando de intolerância parece que é o mal do século, intolerância e ansiedade, tá? Então esse decanato, ele mostra aí uma flexibilidade, né, uma coisa mais leve. Quando a gente vai para o segundo decanato de Libra, já estamos falando de Aquário, que é regido por Urano. Então são librianos mais exóticos, aquele libriano que às vezes o povo diz que é meio fora da casa, que parece meio avoado, parece meio distraído demais, parece aquele libriano um pouco mais briguento. Se a gente for considerar o mais briguento de todos, tende a ser o libriano do segundo decanato. Ele é um libriano mais mandão, ele é um libriano que gosta de se colocar mais do que o do primeiro decanato e o do terceiro. O do terceiro, ele já tem a regência
do signo de Gêmeos, que é Mercúrio. Então é um libriano mais intelectual, mais mental, tem que tomar cuidado com dispersão, porque ele está o tempo inteiro analisando tudo, ele é romântico, mas romântico sob um prisma muito analítico. Então ele está o tempo inteiro analisando, ele pode ser um pouco mais indeciso. Se eu for considerar o decanato de Libra que mais agrava a sombra de Libra, que é a indecisão, né, é o terceiro decanato, justamente porque tem Mercúrio que é muito rápido. Então o libriano do terceiro decanato, que tem a regência de Mercúrio, ele decidiu uma coisa, daqui a pouco ele já pensou numa outra coisa. Eu também acho que já não é mais aquilo, porque aí você tá juntando Libra com Gêmeos, né? Essas duas vibrações. Agora vamos falar sobre os decanatos de Escorpião. Primeiro decanato de Escorpião, a própria regência de Escorpião, que é Plutão, tá? Os escorpianos do primeiro decanato, então, são os mais intensos, os mais ciumentos, os mais desconfiados, os mais tipicamente escorpianos. E a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas, elas vão sentir tudo muito intensamente, tudo vai ser muito... né? Eles não sentem as coisas mais ou menos, né? Tudo que eles sentem é sentido ao cubo. Então tem que tomar cuidado com essa intensidade, porque se sentir ciúmes demais, isso pode trazer problemas nos relacionamentos, né? São pessoas às vezes que podem noiar com umas coisas, ter umas encarnações, umas obsessões também. Gente, agora eu vou falar sobre o segundo decanato de Escorpião. Qual é o signo da água depois de Escorpião? Peixes. Qual é o regente de Peixes? Netuno. Então esses escorpianos tendem a ser aqueles mais tranquilos, os mais cool, aqueles que no geral até você fala, nossa, você nem parece escorpião, você é tão fofo e tal. O povo detesta escorpião, né? Não é meu caso, que eu adoro escorpião. Mas no geral é um signo que as pessoas têm muito medo, tem muito julgamento, né? Muito preconceito com o escorpião. Só que as pessoas do segundo decanato de Escorpião, como tem essa vibração de Peixes, de Netuno, são aqueles mais flexíveis, que sabem muitas vezes ver o lado do outro. Eles perdem um pouco daquela coisa tão fixa, às vezes tão rígida, que a gente encontra no Escorpião, que de todos os signos da água, sem dúvida é o mais rígido, porque é um signo fixo, tá? Que tem a qualidade fixa. Então esse também é um posicionamento que deixa os escorpianos mais confusos. É aquele posicionamento que a pessoa às vezes pode ter mais problemas com drogas, pode às vezes querer escapar um pouco da realidade, ter uma tendência a querer se iludir um pouco. É interessante tomar cuidado os escorpianos que estão ouvindo esse vídeo, que tem essa vibração aí, que estão no segundo decanato de Escorpião. Agora vamos falar do terceiro decanato do signo de Escorpião. O terceiro decanato de Escorpião, ele já traz uma vibração que a gente pode colocar aí, que é bem forte, relacionada à pessoa pegar a regência de Câncer, que é a Lua. Então são os mais, assim, maternais, são aqueles que gostam mais de cuidar, porém também muito instáveis e bem rancorosos, tá? Então a pessoa do último decanato de Escorpião tem que tomar muito cuidado também para não fazer alguma coisa que eles se melindram mais facilmente, eles são mais sensíveis, eles são mais fáceis de se atingir do que os do primeiro decanato, que são regidos por Plutão. Agora vamos falar sobre os decanatos do signo de Sagitário. Primeiro decanato de Sagitário é regido pelo próprio regente de Sagitário, que é Júpiter. Então são os sagitarianos mais né? São aqueles mais oba-oba, são os mais tranquilos, são os mais mutáveis, são os mais inconstantes, os mais aventureiros, os mais pesquisadores. Eles têm aquela vibração forte do próprio signo ali presente. Segundo o decanato de Sagitário, a gente vai para o primeiro signo de fogo, que é Áries, que é regido por Marte. Então, o segundo decanato de Sagitário tem a regência de Marte, tá? Então, são os sagitarianos mais bravos, aqueles mais briguentos, aqueles que a gente fala, nossa, sagitariano que veio com a patada, né? Os do primeiro decanato não tem essa patada tão forte quanto os do segundo, tá? O segundo decanato de Sagitário são os sagitarianos mais bravos, os sagitarianos mais impulsivos, aqueles que têm uma veia um pouco mais belicosa, tá? É o que você sente mesmo a flechada e a patada, digamos assim, do cavalo, né? Que é o símbolo do signo de Sagitário. Por outro lado, também são os sagitarianos mais, assim, guerreiros, aqueles que, de uma certa maneira, gostam de iniciar as coisas, gostam de começar as coisas. Terceiro decanato de Sagitário tem a regência do regente de Leão, né?
que é um posicionamento que dá uma firmeza maior para os sagitarianos. Então esse terceiro decanato de Sagitário, digamos que é o decanato mais propício para estabilidade, porque a gente traz a vibração do Sol, né, regente de Leão, ou seja, essa energia mais fixa, essa energia um pouco mais estável, então tira um pouco o oba-oba, tira um pouco a coisa de ser instável, ele vai continuar tendo uma vibração de busca, de conhecimento, de aventura, mas um pouco mais pautada e com um pouco mais de prudência, digamos assim. Agora vamos falar sobre os decanatos de Capricórnio. Bom, Capricórnio é um signo que tem uma vibração que a gente pode considerar que é sempre muito intensa, no sentido da pessoa estar buscando a carreira, a ambição, o autoconhecimento também, no sentido de se aprimorar. E o primeiro decanato, isso é mais intenso porque é regido pelo próprio Saturno. São os mais sérios, são os mais duros, são, no geral, os mais apegados à questão da carreira, à base e à segurança. Agora vamos falar sobre o segundo decanato de Capricórnio. Esse segundo decanato, ele vai ter a vibração do regente de Touro, que é Vênus. Então são os capricornianos mais românticos, aqueles mais bonzinhos, aqueles mais doados, aqueles que tentam ser mais flexíveis, né? Então, de uma certa maneira, para aquelas pessoas que gostam de capricornianos mais suaves, seria do segundo decanato. Inclusive, a gente pode considerar que os do segundo decanato são os mais generosos, aqueles que não vão ficar querendo briga a todo custo. Às vezes eles até sabem que o outro tá errado, eles até querem justiça em algum quesito, mas eles pensam, mas também não quero confusão. Então, são aqueles mais cool, digamos assim. Terceiro decanato de Capricórnio já vai ter a regência do regente de Virgem, né? Que é um signo do elemento terra e que mostra uma tendência a serem mais pesquisadores, são os capricornianos um pouco mais volúveis, um pouco mais rápidos na medida do possível com Capricórnio, né? Mas são pessoas que no geral tendem a ser mais abertas, procuram sempre pensar de um lado, em outro lado, gostam muito de conhecimento, de ler, podem gostar de viagens também, então traz uma, digamos assim, uma flexibilidade, uma leveza maior para o signo de Capricórnio, a regência de Mercúrio. Agora vamos falar sobre os decanatos do signo de Aquário. Primeiro decanato de Aquário é regido pelo próprio regente de Aquário, que é Urano. Com isso, nós temos uma vibração que a gente pode considerar aí muito livre, muito ousada, muito anárquica, né? Que quer fazer diferente, que quer buscar o diferente, o inusitado. Então, são os aquarianos mais tipicamente aquarianos. Segundo decanato de Aquário. Esses já vão ter a regência do signo de Gêmeos, né? Ou seja, a regência do astro que rege Gêmeos. Quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando do astro, que é Mercúrio. Então, são aquarianos que vão pesquisar mais, que no geral vão ser aquarianos mais volúveis, mais rápidos e os mais fáceis de lidar de uma certa maneira, no sentido de não serem tão inflexíveis, tá? Porém, são muito inteligentes e gostam de colocar suas ideias. E aí, os mais tranquilos, né, dos decanatos de Aquário é justamente o terceiro decanato, porque aí a gente já está falando de uma regência de Vênus, que é o regente do signo de Libra. Então são os mais românticos, os mais, digamos assim, doados, os mais conciliadores, os menos do contra, né? Porque Aquário tem muito essa sombra de ser do contra, e no caso, quando tem a regência de Vênus, eles já não ficam tão do contra assim. Vamos dizer que quando eles são do contra, depois eles já vêm, não, mas também não quero conflito. Então são os mais, digamos assim, que tentam amorosamente resolver a situações e não só pelo lado frio, racional, né, que às vezes alguns aquarianos têm. Agora vamos falar sobre os decanatos de Peixes. Primeiro decanato de Peixes é regido pelo próprio regente de Peixes, que é Netuno. Esse primeiro decanato de Peixes, então, dá uma sensação muito livre, de flexibilidade, de buscar o espiritual, são pessoas muito intensas emocionalmente, né? E que têm uma missão muito grande de se conduzir e se deixar conduzir pela sua própria intuição. Segundo decanato de Peixes, já vai ter a regência da Lua, porque a Lua é o regente do signo de Câncer. Então são pessoas que, no geral, tendem a ser muito sensíveis no sentido de absorver a energia dos ambientes, podem ficar carregadas, são os piscianos, digamos, mais melindrosos, mais instáveis, né? E são aqueles também mais maternais, aqueles muito doados. Um pisciano do segundo decanato, que tem essa regência da Lua, sempre vai ser um pisciano, lógico, temos que olhar todo o mapa, né? Mas, no geral, tende a ser um pisciano mais caloroso, né? Um pisciano que tenta proteger aqueles que ama.
Terceiro decanato de peixes, estamos falando aí da regência de Plutão. Então, esses piscianos são aqueles que às vezes não se identificam com o signo de peixes. Que vira e mexe, tem umas pessoas que comentam aqui nos vídeos, eu não tenho nada a ver com peixes, nossa, eu sou de peixe, mas eu não combino nada com peixes. Muitas vezes são os do terceiro decanato. Por quê? Porque tem a regência de Plutão, né, que é o regente de Escorpião, então são aqueles piscianos mais duros, os mais briguentos, os mais desconfiados, os mais rígidos, aqueles que guardam mais mágoa, que ficam amargando aquilo, né? Então são aqueles que todo mundo que, é de peixes, vou folgar, vou fazer o que eu quero. Cuidado com esses do terceiro decanato, que acho que são os que às vezes reclamam nos vídeos aqui, dizendo que não se identificam com peixes, justamente porque tem essa vibração mais fixa, mais desconfiada, mais dura de Plutão, que é o regente de Escorpião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre decanatos. Ele foi um vídeo extremamente pedido, eu demorei para fazer porque ele é longo, né? Ele gera muitos subvídeos. Eu vou dividir esse vídeo em partes, né? Então ele vai gerar 36 vídeos, porque eu vou separar o primeiro decanato de cada um. Então depois, se você quiser ver só o seu ou indicar para uma pessoa ver só o dela, a pessoa também tem a possibilidade para não ter que assistir o vídeo maior, que é esse que eu fiz. E todas as pessoas que quiserem depois saber só sobre decanato, é só ver o vídeo também separado do que são decanatos, que eu também vou fazer. Ok, gente? Quem não se inscreveu no canal ainda, só clicar aqui no box que já abre uma opção para se inscrever. Serão todos bem-vindos. Namastê!